Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o Sistema Internacional de Unidades, também chamado de SI. Esse sistema, pessoal, é um sistema que tem 7 unidades de medidas básicas e que são baseadas em grandezas físicas. Por exemplo, se nós temos a grandeza comprimento, eu tenho a unidade é o metro e aqui o símbolo. Outro exemplo é a massa, você tem como unidade o quilograma e o símbolo. E aí você tem 7 outras grandezas, até aqui a quantidade de matéria pelo mol, a intensidade luminosa em cândela, o tempo, intensidade de corrente elétrica, o ampere, o tempo é pelo segundo, temperatura em Kelvin, simbolizando aqui o K maiúsculo, enfim, são 7. E aí essas unidades que expressam essas grandezas, nesse caso aqui, são as primárias. Só que existe uma combinação de grandezas que você vai formar outras grandezas secundárias. Por exemplo, você tem aqui o metro por segundo. Isso aqui é a unidade da grandeza velocidade. Você tem o metro cúbico, é a unidade do volume. Poderíamos, se não fosse, a gente está falando só da SI, mas aí poderia, por exemplo, o volume está expresso em litros, mas eu só estou falando do SI. Então você tem Pascal, você tem um metro, nesse caso o metro está é a unidade do comprimento, aí já é uma grandeza o que é primária, né, básica. Só que velocidade, volume, pressão, tensão já são grandezas derivadas, grandezas secundárias dessa a partir das grandezas primárias. E aí, eu pegando aqui o exemplo do modo de elasticidade, ele é interessante porque essa unidade pode expressar não só o modo de elasticidade, como também uma tensão, como também uma pressão. São outras grandezas, né? São diferentes e são expressas aqui através da mesma unidade. Por que isso acontece? No caso do modo de elasticidade, ele está expresso aqui em gigapascal. O giga é um prefixo que a gente vai ver daqui a pouco. E aí você tem o modo de elasticidade é tensão sobre deformação específica. A deformação específica é adimensional, ela não tem dimensão como acontece o metro, simboliza o comprimento, o quilograma a massa, ele é adimensional. E aí, quando você divide um pelo outro, a tensão sobre a deformação específica, a unidade da tensão é que vai prevalecer, sendo aqui a unidade também do módulo de elasticidade. E esse Newton por metro quadrado, que é como se fosse força sobre área, ele é apelidado de Pascal. Então, essa unidade, Newton por metro quadrado, é chamada de Pascal, e a gente está vendo que é uma unidade derivada. Agora, observe que é derivada, está no SI, derivando das grandezas do sistema internacional. Por exemplo, a gente vê aqui ó, a massa, a gente vê o comprimento, a gente vê o tempo. Percebe? Porque aqui a gente fez cancelou algumas unidades aqui, uma pela outra. E aí sobrou essa grandeza aí, ok? E aí você tem, junto com o sistema internacional, os prefixos. Por exemplo, a gente tem aqui o prefixo milli, que é a mesma coisa de você simbolizá-lo na potência de 10, 10 a menos 3. Você tem aqui o mega, se simboliza por 10 elevado a 6. E aí eu coloquei esse 1 para indicar que é a unidade básica que você quer colocar. Então, por exemplo, acima desse eu tenho os múltiplos e abaixo eu tenho os submúltiplos. Então, por exemplo, eu quero escrever 1 milímetro. Observe, ó, o mili eu estou usando aqui para falar em relação ao metro. Eu poderia estar falando em relação a outra grandeza, inclusive grandeza derivada, como por exemplo Pascal.
eu poderia falar gigapascal, percebe? Então era a mesma coisa de eu falar 10 a nona. Então, nesse exemplo, 1 milímetro, 1 vezes 10 a menos 3, o que? Metros. 7 micrômetros. Então, é 7 vezes 10 a menos 6. Observe que eu continuo com o numeral. No prefixo, eu substituo pelo valor dele na potência de 10. Micro, que é 10 a menos 6. E metro é a unidade que eu estou expressando naquele momento. Então, 1 quilômetro. 1 quilômetro. Observe, ó, pessoal. 1 vezes 10 a mais 3, quer dizer, 1 quilômetro vale 1000 metros. E aí eu tenho 1 quilograma, que corresponde a 1000 gramas. Eu tenho 27 gigapascal, que é 27 vezes 10 a nona pascal. E assim sucessivamente. Ok? Espero que tenha sido útil aí para vocês. A gente se fala. Até mais.